Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Grande motivo de alegria é estarmos na casa do Rei, na casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, meus irmãos, já quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias, por favor, no livro de Atos, capítulo 5. Quem tem Bíblia, tome sua Bíblia. Aleluia. Quem não tem, tome vergonha. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu gostaria de fazer os meus agradecimentos. Agradecer aqui ao meu amigo Isaac, pelo convite de estar aqui, nesta maravilhosa oportunidade. Muito obrigado, Isaac, pelo convite, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, cada vez mais. E agradecer também aos meus pastores também, Isaac e Amanda. Isaac não, Flakes. Estou com a mente lá. Pastora, muito obrigado pela confiança. É realmente um prazer imenso estar aqui, poder ministrar à igreja de vocês a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o ministério de vocês, abençoe a obra de vocês, que venha crescer cada vez mais em membros, prosperidade e cada vez mais, o principal, a presença de Deus. Deus abençoe vocês. E agradecer também ao meu bom Deus pela oportunidade, porque se não fosse por Ele, não estaria aqui para ministrar a palavra que Ele me deu. Meus queridos, já abriram no livro de Atos, capítulo 5, quem encontrou, diga amém. Amém. Atos 5, versículo 40, por favor. Versículo 40. Vai dizer: e as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Versículo 42, e todos os dias do templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Amém? Podem tomar os seus assentos, não fechem as suas Bíblias, meus irmãos. Gostariam que todos me acompanhassem na ministração da palavra de Deus. O povo do Glória já chegou aí? O povo do Aleluia já se faz presente? Aleluia, maravilha. Meus irmãos, eu li aqui uma passagem do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Atos é um livro muito interessante da Bíblia, eu fico fascinado lendo este livro. O livro de Atos vai mostrar os apóstolos, os discípulos de Jesus, os feitos e as ações desses discípulos por meio do Espírito Santo. O nome Atos vem do grego que significa praxeis ou praxeis. Este nome significa ações ou feitos. Logo, ações ou feitos do Espírito Santo por meio dos discípulos. Por isso é algo muito interessante de se ler, porque veremos ali os discípulos, os apóstolos, muitos individualmente em ação, operando maravilhas e fazendo milagres no nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, como eu disse, gostaria que todos me acompanhassem na leitura da palavra. Vamos junto voltar ao capítulo 1 de Atos. O livro de Atos, ele foi escrito pelo evangelista Lucas. Ele foi o escritor deste livro. No capítulo 1, ele começa fazendo meio que uma apresentação. E começa também como principal, relembrando acerca da promessa que Jesus fez aos próprios discípulos. Do que se tratava essa promessa? Bom, Jesus morreu na cruz do Calvário. Logo, ao terceiro dia, ele ressuscita. Porém, quando Jesus ressuscita, ele já não sobe automaticamente aos céus para ficar à direita de Deus, não. Quando Jesus Cristo ressuscita, ele passa mais 40 dias aqui na terra, juntamente com os discípulos de Jesus. E lá,
o Jesus fica dando conselhos, fica dando ensinamentos aos próprios discípulos ali. E um desses ensinamentos era uma promessa. A promessa de que ele iria subir aos céus, voltar ao seu trono de glória, porém os discípulos não iriam ficar sozinhos. Iria acontecer a descida do Consolador, a descida do Espírito Santo. Esta é a promessa. Portanto, eles não ficariam sozinhos. Ok? No livro de Atos 2, vai ter o cumprimento desta promessa. Atos 2 é um capítulo muito conhecido, inclusive o tema da festividade, avivamento, Atos 2. Atos 2, se cumpre a promessa de Jesus Cristo, a chegada do Espírito Santo. Foi ordenado por Jesus Cristo que os discípulos ficassem em Jerusalém, porque lá eles seriam revestidos do poder, seriam revestidos do Espírito Santo. E lá estavam os discípulos, todos juntos em um só lugar, em Jerusalém. E chegou o dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? O que é Pentecostes? Pentecostes é uma festa de tradição judaica, onde todos os judeus de várias nações se reuniam em Jerusalém para comemorar a entrega da lei no Monte Sinai para Moisés, e também era uma festa de comemoração de ações de graças pela colheita que foi feita ali naquele ano. Portanto, era uma festa de tradição judaica. O nome Pentecostes vem do grego, que significa Pentecoste com K. Este nome vai significar quinquagésimo. Quinquagésimo é o número 50. Por que número 50? Porque esta festa de tradição judaica era comemorada 50 dias após a Páscoa, o dia em que Jesus se ressuscitou. Ok? E lá estavam os discípulos reunidos em Jerusalém. Chegou o dia de Pentecostes, judeus de várias nações estavam reunidos ali em um só lugar, e lá estavam os discípulos reunidos ali, em oração, até que do alto aconteceu um barulho que foi como de um vento impetuoso, e todos foram revestidos de poder. O Espírito Santo desceu sobre cada um deles, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo. O Espírito Santo desceu, a promessa de Jesus se cumpriu. Neste mesmo capítulo, o apóstolo apóstolo Pedro, ele se levanta, cheio do Espírito Santo, começa a pregar o Evangelho de Jesus Cristo e ganha 3.000 almas para Jesus Cristo. Certo? Capítulo 3, vamos ver os discípulos, Pedro e João, subindo ao templo de Jerusalém para orar, como era de costume deles na época. E também, de costume, ficava na porta do templo um homem coxo. O que era um homem coxo? Um homem que tinha deficiência nas pernas, não podia andar. Ele ficava lá para pedir esmolas a todos que ali passavam. Vendo que Pedro e João se aproximavam, pediu-lhes esmola. Pedro tomou a frente e respondeu àquele homem: não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que tenho te dou. Levanta-te e anda. O homem que antes era coxo não é mais, foi curado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pedro, tomado do Espírito Santo, porque um capítulo anterior, Atos 2, aconteceu a descida do próprio Espírito Santo, foram todos revestidos e cheios do Espírito Santo. Atos 3, lá está Pedro já operando maravilhas, sendo cheio do Espírito Santo. Pedro, no próprio capítulo de Atos 2, a descida do Espírito Santo, ele já prega o Evangelho e ganha 3.000 almas. Atos 3, ele já cura um homem enfermo, cheio do Espírito Santo. Ok? Atos 4, meus irmãos, acontece que Pedro e João foram levados ao Sinédrio. O que é o Sinédrio? Sinédrio era o supremo tribunal dos judeus da época. Lá, os líderes religiosos, os fariseus, os sumos sacerdotes, eles julgavam casos civis e religiosos da população. Por exemplo, blasfêmia, traição, adultério, todas essas coisas eram julgados no Sinédrio. Pedro e João foram levados a este lugar, foram obrigados a ir para o Sinédrio, certo? Mas por que eles foram ao Sinédrio? Bom, porque eles operaram milagres no nome de Jesus Cristo. Foram levados ao Sinédrio porque pregaram a palavra de Jesus e curaram um homem coxo.
Chegando lá, o sumo sacerdote vai falar para eles, vai tentar proibir eles de não pregar mais o evangelho, vai tentar proibir eles de não falar mais do nome de Jesus Cristo. Os 2 discípulos, logo eles respondem que isso não seria possível. Os fariseus dali, os líderes religiosos, se reuniram, conversaram entre eles e chegaram à conclusão que não seria possível julgar Pedro e João, porque não havia uma justa causa para julgá-los, seja pena de morte, prisão, seja qual for, não havia motivo certo para isso acontecer. Logo, foram liberados. No mesmo capítulo de Atos 4, eles vão à igreja, eles vão ao templo, porque lá no templo tinha uma igreja, tinha os servos de Deus reunidos em oração pela vida de Pedro e João, reunidos em oração para orar, pedindo ao Senhor Jesus que o pior não acontecesse com Pedro e João. Chegando lá, todos reunidos no templo, acontece novamente mais uma descida do Espírito Santo. O lugar estremeceu, a igreja estremeceu e todos foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo deu ousadia a cada um, deu coragem a cada um para sair e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Logo após serem cheios do Espírito Santo, saíram e foram pregar o Evangelho. Aqui eu já posso tirar uma lição. Pedro e João estavam lá ao Sinédrio. Eles poderiam muito bem ser julgados à morte. Poderiam ser aprisionados. Poderiam muito bem ser crucificados ali na hora. Os fariseus, os líderes religiosos ali, poderiam muito bem julgá-los. Não, você vai ser sentenciado à morte, porque pregou no nome de Jesus Cristo. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu porque existia uma igreja que estava em oração pela vida dos dois. O pior não aconteceu porque a igreja estava reunida, intercedendo, orando a Deus pela vida dos dois, para que o pior não acontecesse. E Jesus entrou na cena, Deus entrou na cena e impediu que o pior acontecesse na vida deles. E está aqui a lição: quando a igreja se junta, quando a igreja se manifesta, quando a igreja ora, o milagre acontece. Quando a igreja se junta, movimentos espirituais acontecem. Quando a igreja se junta, livramentos acontecem. Quando a igreja se junta em oração e intercessão, a providência vem, a providência bate na porta, aleluia. Quando a igreja se junta, Deus se move, no nome do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5, cheguei aonde eu quero. O capítulo 5 vai mostrar um casal, de início. Ananias e Safira. Repitam comigo, Ananias e Safira. Lá estavam este casal. No início da igreja primitiva o que é? A primeira igreja cristã. Ela vai ser mostrada e muito falada aqui no livro de Atos. Por isso é muito interessante nós lermos para conhecer como foi a igreja primitiva. E é dela que eu quero falar hoje, nesta noite, para os irmãos. Na igreja primitiva, no início desta igreja, era de costume uma comunhão intensa entre os irmãos. Intensa ao ponto deles venderem os seus próprios bens por vontade própria, voluntariamente, pegar o dinheiro desses bens vendidos e repartir igualmente entre todos os irmãos da igreja, entre todos os servos de Jesus Cristo. Certo? Este casal, Ananias e Safira, venderam uma propriedade. Dessa propriedade, pegaram o dinheiro. Desse dinheiro, pegaram uma certa quantidade e guardaram para eles. Porém, o resto foram levar ao templo para entregar aos apóstolos, para repartir igualmente entre todos. O dinheiro, na época, era entregue aos apóstolos, porque eles eram responsáveis por liderar a igreja e liderar ali, armazenar o dinheiro e repartir igualmente. Ok? Só que acontece algo. Chegando lá, o casal, ele diz que aquele dinheiro que eles estão entregando, diz que é todo o dinheiro da propriedade. Pedro toma a frente novamente, cheio do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo lhe revela algo. Lhe revela a mentira desse casal. Revela a mentira de Ananias e Safira.
Por quê? Eles diziam estar entregando todo o dinheiro ao templo. Eles diziam estar entregando todo o dinheiro para repartir entre os irmãos. Porém, era mentira. Eles pegaram quantia deste dinheiro e deram o resto para a igreja. Isso foi errado? Isso era errado? Não. Esta ação de repartir o dinheiro, de entregar o dinheiro ao templo, era algo feito de forma totalmente voluntária. Era voluntário. As pessoas ali, os irmãos, não eram obrigados a entregar o dinheiro. Só que acontece que eles mentiram. Mentiram falando que aquele dinheiro todo era da propriedade e estavam entregando tudo. Mas não. Certa quantidade foi pegado por eles. O Espírito Santo revela a Pedro e ele diz a esse casal que eles não estavam enganando aos apóstolos. Não estavam enganando a igreja. Não estavam enganando os discípulos. Mas sim ao Espírito Santo. Quando Pedro revela isso a este casal, o casal cai e morre. Morreu na mentira. O primeiro acontecimento desse capítulo 5 de Atos é este: a morte do casal de Ananias e Safira. Logo à frente, cheguei aonde eu quero. Peço muita atenção aos meus irmãos, por favor. Logo mais à frente deste capítulo 5, eles deixam claros que, logo após a morte de Ananias e Safira, a igreja ali se encheu de temor. Não temor de medo, mas sim por realmente ver que o Espírito Santo, o movimento do Espírito Santo estava realmente com eles ali. Senão, Ananias e Safira não teriam sofrido as consequências. Deixa claro aqui no capítulo 5 que a igreja se encheu de temor. E de acordo com que o tempo passasse, a igreja primitiva só crescia, crescia e crescia. Cheguei aonde eu quero. Com este crescimento, o crescimento da igreja começa a incomodar os líderes religiosos, os líderes do sinédrio, a qual eu falei para os irmãos. Começa a incomodar aos líderes religiosos, aos fariseus, os sumos sacerdotes. Incomodando a esses líderes, eles ordenam que prendam todos os apóstolos. Aqui, se a gente for ver o contexto, a gente chega à conclusão que não eram todos os apóstolos, todos os 12, porque alguns deles estavam fazendo ali as missões, pregando o evangelho em outros lugares. Mas se formos vermos o contexto, novamente, Pedro e João é levado novamente à prisão. Ok? O sumo sacerdote ordena prender estes apóstolos, ordena prender estes discípulos. Prendendo eles, jogam eles em uma prisão pública. Lá estão eles na prisão pública, porém, mas ao anoitecer, o anjo do Senhor Jesus desceu naquele lugar, abriu a prisão, pegou os 2 discípulos e os guiou para fora da prisão. Guiando eles para fora da prisão, o anjo dá a ordem para que eles continuem a pregar a palavra no templo de Jerusalém. Os discípulos obedecem e vão imediatamente ao templo pregar a palavra de Jesus Cristo. Já estou chegando aonde eu quero. Neste momento, os discípulos vão e pregam a palavra. Quando chega ao amanhecer do dia, os soldados, eles vão à prisão pública para pegar os discípulos para serem julgados. Porém, chegando lá, eles não estão mais lá. Os soldados vão ao comandante, dá a informação para o comandante fica assustado. Porém, tempos depois, chega a informação de que os discípulos a qual eles haviam prendido estavam no pátio do templo pregando o evangelho para uma multidão. Logo, os soldados, juntamente com o comandante, vão ao templo com o objetivo de pegar novamente os discípulos. Eles chegam lá, eles pegam novamente os discípulos, porém de uma maneira sem violência, porque eles temiam ser apedrejados pela multidão ali naquele lugar.
pegam os discípulos novamente e levam ao sinédrio de novo para serem julgados. Amanda, tem um copo de água? É esse daqui mesmo? Certo. Continuando, os discípulos é levado ao sinédrio novamente. Chegando lá, o sumo sacerdote fala com eles de novo. Ele diz assim: eu já não tinha ordenado que vocês não pregassem mais no nome de Jesus? Eu já não tinha falado que não era mais para vocês operar maravilhas neste nome? Os discípulos, eles tomam à frente e diz: primeiro devemos obedecer a Deus, depois aos homens. Quando os discípulos respondem isso, os líderes religiosos, os fariseus que ali estavam, ficam enfurecidos, ficam com raiva. Aí, um líder religioso dali que lá estava, chamado Gamaliel, repitam comigo, Gamaliel. Dá para ser mais forte, meus irmãos? Gamaliel. Não dormem não, fiquem comigo, por favor. Gamaliel se levanta e começa a falar. Já se levantou outras pessoas que nem esses discípulos se levantaram. Ele dá o exemplo de dois homens. O nome são Teudas e Judas. Teudas e Judas, eles se levantaram dizendo ser alguém, pregando algo. E enquanto faziam isso, ajuntaram discípulos, ajuntaram seguidores que ali estavam. Porém, quando morreram, todos se dispersaram. Todos se afastaram e nunca mais foi falado deles novamente. Certo? Gamaliel conclui que se os discípulos que ali estavam, os discípulos de Jesus, aquilo que eles pregavam, aquilo que eles faziam, fosse de origem humana, logo prevalecerá. Mas se fosse da origem de Deus, se fosse de Deus aquilo que eles estavam fazendo, nada iria acabar com aquilo que eles faziam, porque estariam em guerra com o próprio Deus. Eu vou repetir isso de novo porque é uma frase muito linda de Gamaliel. Ele diz: se estas obras forem de origem humana, logo perecerá. Porém, se for de Deus, ninguém jamais conseguirá impedir, pois vai estar em guerra com Deus. Uma coisa eu digo: aquilo que é de origem humana é sujo, é impuro, é lixo, é traiçoeiro, é pó, é vento. Mas aquilo que vem de Deus permanece, prevalece, continua, cresce e prospera. Não adianta. Então, aqueles que têm a promessa, se for de Deus, se veio de Deus, vai se cumprir. Porém, se veio de homens falhos e pecadores, infelizmente, não vai se cumprir. Mas foquem no que Deus tem para as suas vidas. Foque nos planos de Deus, porque os planos de Deus é o que prevalece. O plano de Deus é melhor do que os planos dos homens. O que Deus quer fazer é 1000 vezes melhor do que os homens. O que Deus tem para as nossas vidas, o que Deus tem para as igrejas de hoje em dia é melhor do que os homens pecadores de hoje em dia têm. Então, meus irmãos, adore ao nome de Jesus Cristo, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Amém? E agora aqui é o ponto aonde eu queria chegar para os meus irmãos. Neste momento, quando Gamaliel conclui a sua fala, os líderes que estavam enfurecidos se acalmaram, ficaram mais tranquilos. Eles conversam entre eles e falam, dão a ordem para que aqueles discípulos fossem açoitados. Açoitados é ser chicoteados. Aqui é o que eu quero frisar, é o que eu quero falar de verdade para os irmãos. Eles dão a ordem para que os discípulos fossem açoitados. Dão a ordem, eles são açoitados, são chicoteados e depois são liberados. E foi o que eu li aqui para os meus irmãos, no versículo 40 de Atos 5. Saindo do sinédrio, os apóstolos estavam se retirando do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus Cristo.
E aqui eu prego. Meus irmãos, os discípulos foram chicoteados, açoitados, sofreram dor. E o texto deixa claro que saindo do sinédrio, eles não saíram chorando. Não saíram falando, nossa, que dor, meu Deus. Não. Saíram contentes por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Deram novamente a ordem para aqueles discípulos de não continuar pregando no nome de Jesus Cristo. E o próprio texto vai dizer: e todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. A dor não os impediu, a perseguição não os impediu, o sinédrio não impediu, os fariseus e religiosos não os impediram. Apesar da dor, apesar da perseguição, continuaram pregando nos templos o evangelho, continuaram pregando de casa em casa o evangelho de Jesus Cristo, dizendo que ele era o Messias. Meus irmãos, e é aqui o que eu quero falar para vocês, acerca da igreja primitiva. Perceba que nesses cinco capítulos, a qual eu expliquei para os irmãos, os discípulos foram levados ao sinédrio, a julgamento 2 vezes, apenas nesses 5 capítulos. Acontece que aqui no livro de Atos vai ser muito mostrado a perseguição da igreja primitiva. Vai ser muito mostrado o que os discípulos, os apóstolos tiveram de passar e de sofrer pelo evangelho de Jesus Cristo. Então, mais para frente, olha que eu só li 5 capítulos, mais para frente a coisa só piora. Vem mortes, vem mais perseguições, cada vez mais. E aqui podemos ver uma coisa muito importante. A igreja primitiva, a primeira igreja cristã, não foi construída, não cresceu de maneira fácil. Não foi um mar de rosas. Não foi algo divertido, vamos se dizer. Acontece que a formação da igreja primitiva foi algo doloroso. Foi perseguição, foi morte. Não foi nada fácil, foi um tempo de sofrimento. Por isso que eu fico muito abismado lendo o livro de Atos, lendo acerca das perseguições, porque eu fico pensando, meu Deus, como que os servos de Cristo aguentaram tudo isso? Como que os discípulos de Jesus permaneceram firmes na fé, apesar de toda a perseguição, permaneceram firmes? Como ficaram firmes? Meus irmãos, hoje em dia é muito fácil ser cristão. É muito simples, vamos se dizer. Porém, naquela época, não era nem um pouco fácil. É isso que eu quero frisar para os irmãos. Na época, se você fosse visto na rua, simplesmente andando com as escrituras debaixo do braço, simplesmente pregando o bom e puro evangelho de Jesus Cristo, dizendo que Jesus era o Messias, é o Messias, você era apedrejado, você era crucificado, você era morto, você era jogado aos leões, você era queimado por simplesmente pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, pensem comigo, vem comigo na reflexão, falo isso com muita calma e muita leveza. Imagine comigo, quantos irmãos em Cristo tiveram que morrer? Quantos irmãos em Cristo tiveram que padecer pelo evangelho de Jesus? Quantas pessoas sofreram pelo evangelho de Jesus Cristo? Isso mexe comigo. Eu tenho uma sensibilidade muito grande com isso. Isso realmente me deixa muito comovido. Eu fico abalado ao ver isso, porque, meu Deus, foram crucificados, mortos, queimados apenas por pregar o evangelho de Jesus Cristo, e hoje é tão fácil. Hoje nós podemos ir para uma praça e pregar o evangelho livremente. Hoje nós podemos andar nas ruas com as Bíblias debaixo do braço. Hoje nós temos os templos em público mostrados a todos. Na época, as reuniões eram feitas escondidas.
não podia ser mostrado, não podia ser revelado, era escondido às reuniões dos cristãos. Por conta da tamanha perseguição que os cristãos da época sofriam, meus irmãos. Hoje em dia é muito simples. Simples no sentido de realmente se tornar um cristão, de pregar o evangelho. Porque ser cristão nunca foi fácil. Jesus nunca nos disse que ser cristão iria ser só o mel. Iria ser coisa muito divertida, só alegria, amor. Não. Ele deixa claro que havia ter perseguições sim. Iria ter dor, sofrimento, momentos de dificuldade. Ele deixa claro isso. Mas como é bom ter o nosso Jesus Cristo ao nosso lado em meio a tantas perseguições. Apesar de todas as perseguições, apesar de toda a dor que a igreja primitiva passou, apesar de tudo, tinha o livramento de Deus para a vida deles. Dei o exemplo aqui do texto. Os discípulos foram presos, desceu um anjo do Senhor e libertou os discípulos. Veja a mão de Deus para com o seu povo. Veja a mão de Deus para com os seus servos. Tinha livramento de Deus. Por mais que pessoas tiveram que sofrer, sim, mas foi um preço a ser pago. E algo muito lindo que nós podemos observar aqui no texto que eu li. Os discípulos ficaram contentes por serem considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Tenho certeza que todos que morreram pelo Evangelho tinham o mesmo pensamento que eles. Qual era o pensamento? Eles acreditavam e tinham a certeza que essas chicotadas que eles levavam, as perseguições que eles passavam, não era nada comparado ao que Jesus passou na cruz do Calvário. Nada comparado. Eles entenderam que o peso, o fardo que Jesus carregou naquela cruz não era nada comparado a essas chicotadas. Jesus na cruz do Calvário teve sobre ele os pecados de toda a humanidade. Teve os meus pecados, os seus pecados. Muitos esqueceram o valor que a cruz tem. Esqueceram o preço que foi pago na cruz do Calvário, mas eles não. Os discípulos da igreja primitiva não esqueceram. Não esqueceram que Jesus pagou o preço por cada um deles. Por isso, perseguições não era nada comparado. Pregar o evangelho não era nada comparado. Porque na cruz foi pago um preço que todos nós vamos sempre ficar em dívida. Porque não vamos poder pagar este preço jamais. Somos pecadores e falhos, meus irmãos. Por mais que eu queira, pode ter que outros irmãos também queiram. Eu quero. Quem dera eu ser um cristão perfeito. Quem dera eu ser um servo de Deus perfeito, que não entristece ao meu bom Deus. Mas isso é impossível. Quando os cristãos choram, eu choro por não conseguir alcançar o meu melhor para Cristo. Foram quantas as noites minhas chorando, implorando por misericórdia ao Senhor Jesus, porque não conseguia ficar mais firme com Cristo. Imaginem o que estes discípulos passaram. Imagine o choro, imagine os ranger de dentes, os prantos, imaginem o que eles tiveram de passar. Mas, meus irmãos, temos muito que aprender com a igreja primitiva. O diferencial da igreja primitiva é que, apesar de tudo, não largaram Jesus por nada. A nossa igreja moderna tem muito que aprender com a igreja primitiva. Nossa igreja moderna nem se compara com a igreja primitiva. Infelizmente, existem crentes em que qualquer coisa é motivo de largar Jesus. Qualquer coisa é motivo de deixar igrejas. Qualquer feito é qualquer motivo de deixar o relacionamento com Cristo. O irmão não te deu a paz do Senhor, o pastor não te ofereceu uma oportunidade, larga Cristo. E eu vou frisar novamente, em meio a perseguições, em meio à morte, eles não largaram Jesus Cristo. E você larga Cristo por coisa boba. E nós largamos Cristo por coisa tão pouca. Devemos nos inspirar cada vez mais, cada dia, nestes discípulos de Jesus Cristo, que apesar das perseguições, não largaram Jesus por nada. Foram chicoteados, foram açoitados, mas não deixavam de pregar o evangelho de Jesus Cristo em nenhum momento. Não deixaram de buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Temos que ser cada vez mais
que nem os discípulos. Estamos sendo perseguidos? Estamos, mas não vamos parar de pregar o evangelho. Estão querendo nos matar, mas não vamos parar de adorar ao nome de Jesus Cristo. Estão querendo nos chicotear, estão querendo nos calar, mas não vão nos impedir de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Uma coisa eu digo, nada vai e nem pode parar o crescimento da igreja. Eu citei aqui, o próprio texto diz isso. Os fariseus, os líderes religiosos tentaram de tudo para parar a igreja primitiva de crescer, mas o próprio texto deixa claro, e cada vez a igreja primitiva crescia cada vez mais, a igreja crescia cada vez mais e se firmava cada vez mais. Meus irmãos, em meio a tantas perseguições, eles foram perseguidos pelos próprios judeus, pelo Império Romano. O Império Romano foi algo terrível o que eles fizeram com os cristãos. Foram os exemplos a qual eu citei para os irmãos. Jogaram para os leões, queimavam vivos. Império Romano. Mas meus irmãos, eles não deixaram de pregar o evangelho de Cristo. Devemos nos inspirar em meio à tribulação, em meio a momentos de dificuldade. Não paremos de buscar a Cristo. Em meio a momentos de dificuldade, em meio a momentos de perseguição, de dificuldade, seja qual for a dificuldade financeira, alguma coisa espiritual, não deixe de buscar a Cristo, porque assim como o anjo do Senhor desceu dos céus, libertou os discípulos da prisão, o próprio Jesus Cristo vai na sua casa, te liberta, te ajuda e traz a provisão para a sua vida. O mesmo Jesus Cristo, o mesmo Espírito Santo que operava naquela época, o mesmo Espírito Santo da igreja primitiva, é o mesmo que opera no nosso meio. O mesmo Espírito Santo dos avivamentos dos anos passados, é o mesmo que está aqui pairando sobre esta igreja, sobre cada um de nós que está aqui neste lugar. É o mesmo. O Espírito Santo não mudou. Jesus Cristo não mudou. A igreja não pode e nem vai parar. A palavra não pode e nem vai parar de ser pregada. É triste ver hoje em dia irmãos que não se posicionam na fé. Jovens, vou deixar claro, os jovens. É triste hoje em dia ver jovens que não têm um posicionamento como cristão. Você está na escola e ninguém sabe que você é cristão? Você está no seu serviço e ninguém sabe que você é cristão? O que está acontecendo? O que é isso? Na época da igreja primitiva, os discípulos não tiveram essa vergonha. Hoje em dia tem muitos que se escondem. Não querem que descubram que ele é um crente, que ele é um cristão. Por medo de ser zoado, por medo de sofrer bullying. O que é um bullying comparado ao que os apóstolos passaram? Não vou nem falar dos apóstolos. O que é um bullying? O que é uma zombaria, uma zoação comparado ao preço que Jesus passou na cruz do Calvário? Lembrem da cruz do Calvário. O efeito da cruz, o sangue que foi derramado na cruz, ainda não acabou e nem vai se acabar. A graça está e sempre estará ao nosso redor, sempre estará nas nossas vidas. Jesus Cristo ainda nos perdoa. Porém, meu irmão, se posicione como cristão. Se posicione na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Não só os jovens, mas todos que aqui estão presentes. Se posicione e pregue a palavra. É tempo de posicionamento cristão. É avivamento que nós queremos? É avivamento que você quer? Busque a palavra. É avivamento que a igreja quer? Então é preciso de posicionamento da igreja. Nós provaremos do avivamento de Cristo quando a igreja tiver sede de Cristo. Provaremos do mover espiritual de Jesus Cristo quando tivermos sede da presença dele. Não adianta. Essa sede não é sede por bens materiais, não. Essa sede não é essa busca incansável que muitos têm por Jesus, que só buscam por bens materiais, só buscam por provisão, só buscam por bênçãos. Não, é sede pela presença, é sede pelo movimento espiritual, é sede pelo movimento, é sede pelo batismo com o Espírito Santo. Jesus Cristo ainda batiza, Jesus Cristo ainda salva. É preciso relembrar isso, porque tem muitos que se esquecem e nem fazem questão de se lembrar. Jesus Cristo ainda salva. Ele é o mesmo e sempre será.
O mesmo Jesus Cristo que fez vários avivamentos na história do passado, é o mesmo que vai fazer na nossa geração. Ah, mas por que não acontece mais esse avivamento? Simples. Ah, Jesus mudou, foi? Foi ele que mudou com a gente? Ele ficou mais do mal? Não. Foram nós. Nos tornamos mais incrédulos. Quão terrível está o mundo. Nem falo do mundo. Hoje em dia, dentro das igrejas, infelizmente, temos péssimos exemplos de crentes. Infelizmente. Falo isso com muita dor no coração. Nós que tínhamos de ser a diferença no mundo, nós que somos o sal da terra e a luz do mundo, não estamos cumprindo o nosso papel. Por isso, meu objetivo nesta noite é fazer com que você saia daquela porta em mente: eu tenho que fazer a diferença. Eu sou diferente, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Seja você jovem, criança, homem, mulher, adulto, mas saiba disso, você é chamado para fazer a diferença. Você não é qualquer um. Deus te chamou, Deus te escolheu. Se posicione, faça questão da presença de Jesus Cristo, priorize a presença de Deus. Chegue de brincar com o Evangelho. Não envergonhe o Evangelho de Jesus Cristo desse jeito. Honre ao nome dEle. Faça questão. Tenha sede, fome. Prega o Evangelho. Chega dessa vergonha, meus irmãos. Chega. É tempo de nos posicionarmos. E uma coisa eu digo. Eu não sei se vocês perceberam, mas as pregações, tudo que está acontecendo está ligado ao avivamento. E eu estou aqui para dizer: um avivamento nos espera. Deus quer derramar algo sobre a nossa geração. Jovens, Deus quer derramar algo sobre a vida de vocês. Deus quer usá-los. O que é preciso para isso acontecer? Você precisa estar disposto. Você precisa fazer questão de ser usado. Não só jovens, homens também. Aqui quando eu falo é para toda a igreja. Faça questão. Deus procura pessoas dispostas. Deus procura servos, homens, mulheres, dispostas a serem cheios e fazer a diferença em meio a essa geração. Muitos criticam a nossa geração, jovens. Muitos falam de nós: não, essa geração está perdida, acabou, não tem mais esperança. Mas esse não é o plano que Jesus tem para as nossas vidas. Eu estou aqui para dizer que Deus está levantando a nossa geração para impactar o mundo. Deus está levantando nós, jovens, para fazer a diferença. Então adore ao nome de Jesus Cristo. Deus quer nos usar. Amém, igreja? Amém, igreja? Não abra mão da presença de Jesus Cristo. A igreja não pode parar. A igreja não vai e nem pode parar. Enquanto o nosso Jesus Cristo, nosso Deus lá no céu, não para intercedendo por nós, nós não podemos parar. Preguemos o Evangelho. Vamos fazer a diferença na nossa geração, jovem. Faça a diferença na sua casa. Faça a diferença na sua escola, no seu trabalho. Faça a diferença. É tempo de posicionamento. É tempo de avivamento. Deus quer derramar algo. Porém, muitos não estão dispostos a receber. Mas Deus quer derramar algo. Precisamos ser que nem Paulo, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Precisamos ser um povo, uma igreja, meus irmãos, que não vai se envergonhar do Evangelho de Cristo. Precisamos ser uma igreja que não vai se envergonhar de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É momento de posicionamento, meus irmãos. Em meio a perseguições, eles não pararam. Jesus já alertou aos discípulos isto. Ele já deixa claro isso na palavra de Deus. Em Mateus 5, versículo 10, ele vai dizer, o próprio Jesus dizendo: bem-aventurados que são os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sofremos perseguições aqui na terra, mas há um céu que nos espera. Passamos por momentos de dificuldade, mas há uma glória que nos espera. Há um Deus
que a própria palavra dele vai dizer que está preparando as moradas para nós. Há um céu que espera, que nos aguarda. Não é momento de dormir, não é momento de brincar, é momento de se posicionar. O tempo está chegando, o tempo está se findando, Jesus Cristo está voltando. E você, o que você está fazendo? Está cumprindo o seu papel de cristão? Está pregando o evangelho de Jesus Cristo? Está adorando a Ele com tudo o que você tem, com corpo, alma e espírito? E aí, meus irmãos, e aí? Precisamos buscar mais. O avivamento nos espera. E se o avivamento nos espera, eu quero é buscar Jesus cada vez mais. Se Deus quer derramar algo sobre nós, eu quero é ir cada vez mais fundo no íntimo com o meu Jesus Cristo. Eu quero pregar mais o evangelho, Jesus. É o que eu quero fazer. Que não seja só eu, mas que toda a igreja venha comigo. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Fiquem de pé, meus irmãos, por favor. Vou concluir. Infelizmente, meus irmãos, a perseguição aos cristãos ainda não acabou. Se nós formos na China, no Afeganistão, na Coreia do Norte e no Irã, e muitos outros países ainda, veremos a perseguição aos cristãos. Cultos que têm que ser feito escondido. Pessoas que ainda estão sendo mortas e perseguidas pelo Evangelho de Cristo. Por isso eu chamo e faço uma convocação a toda a igreja, a levantarmos um clamor pelas nações, a levantar um clamor, uma oração pelas nações, pelos países, pelos missionários e pelos cristãos que são perseguidos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Convido todos a se juntarem. Não deixem de orar, não deixem de interceder pelas nações que são perseguidas. Não deixe. Ainda é real a perseguição, meus irmãos. Talvez neste momento aqui, enquanto nós temos total liberdade de adorar ao nome de Jesus Cristo, enquanto nós temos aqui este momento de comunhão, talvez em outro país tenha pessoas sendo perseguidas e mortas neste momento por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E eu não sei se é só eu, mas será que é só eu que me comovo por isso? Não é possível. Será que hoje a igreja está tão insensível para não ver quão profundo e grave é isto? A igreja sendo perseguida. Mas, assim como na igreja primitiva, nada parou a igreja de crescer. A nossa igreja, a igreja moderna também não vai parar de crescer. Pode vir o que for. Pode vir política, pode vir inferno, pode vir provações, nada vai parar a igreja de Jesus Cristo. E eu quero ver se alguém ousar tentar parar a igreja de Jesus Cristo. Vai se ver com Deus, vai se ver com Deus. Nada para a igreja de Jesus Cristo, nada para o Evangelho do Pai. Meus irmãos, agora eu chamo toda a igreja a levantarmos um clamor. Um clamor por avivamento e também pelas nações que são perseguidas. Que coisa maravilhosa que o pastor Flakes irá fazer uma semana de oração e entrega total por avivamento. Meu Deus, que maravilha. Se vocês soubessem o quão importante isso é. Se vocês soubessem o tanto que o pastor de vocês se esforça. O tanto que o pastor de vocês ora por cada um de vocês. Não é à toa que ele quer fazer este projeto de oração por avivamento. Ele quer avivar esta igreja, meus irmãos. Não vamos deixar o pastor Flakes ir sozinho nessa, pelo amor de Deus. Se levante, ore, faça a sua entrega, interceda, fale com Deus. Deus, derrame sobre nós a tua Shekinah, derrama um avivamento sobre nós. Não deixe o pastor Flakes sozinho nessa. Oremos por avivamento, oremos pelas nações que são perseguidas. Oremos. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, agora nós fazemos um clamor, intercedemos agora, Pai,
por um movimento espiritual. Intercedemos por um avivamento, Jesus Cristo. Não queremos mais o raso, Pai. Não nos suportamos mais com algo superficial. Nós queremos mais da sua parte, Jesus. Queremos nos derramar em sua presença. Queremos mais. Pai, derrama sobre a tua igreja. Derrama sobre cada igreja desses tempos modernos. Derrama sobre nós um avivamento espiritual. Derrama sobre nós o teu poder, Jesus Cristo. Derrama sobre nós. Queremos influenciar o teu povo. Queremos influenciar o mundo. Queremos influenciar a humanidade. Jesus, nos ajude a fazer a diferença nesses tempos modernos. Nos ajude a impactar a nossa geração. Ajude-nos a ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Ajude-nos, Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, intercedemos também pelas nações que são perseguidas. Intercedemos pela China, pelo Afeganistão, pelo Paquistão, Jesus, pelo Irã, pela Coreia do Norte e todos os outros países que sofrem perseguições, Jesus Cristo. Intercedemos por eles. Meu Pai, tem misericórdia dos teus servos. Tem misericórdia daqueles que te adoram, Pai. Livra eles de todo mal. Livra eles de toda perseguição, Jesus. Livra eles da morte. Livra eles do inimigo, Jesus. Livra eles de todo mal, Espírito Santo. Porque maior do que toda perseguição, maior do que toda obra maligna, é o Deus daqueles que pregam o teu evangelho. É o Senhor Jesus que está sempre conosco. Maior do que o diabo, maior do que as aflições, é o Senhor Jesus que está sempre conosco. No nome do Senhor Jesus Cristo, aviva a tua igreja, Pai. Abençoa e cuide dos missionários, dos pregadores do evangelho. Levante nesta igreja, Senhor Jesus, pregadores do teu evangelho. Levante cantores, missionários, pastores, pessoas dispostas a fazer mais por ti, Jesus. Levanta a tua igreja, aviva o teu povo, Espírito Santo de Deus. Aviva-nos, Senhor Jesus, aviva-nos. Assim te pedimos e intercedemos no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus Cristo. Podem se assentar, meus irmãos. Amém.